Eu gostaria de fazer algumas perguntas para a senhora a respeito da pesquisa sobre a AIDS que a senhora vem desenvolvendo, que essas pesquisas mostram um outro lado da tese atual da AIDS, é isso? Sim, é isso mesmo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para a senhora, mas antes eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua formação. Perfeitamente. Eu sou formada em ciências biológicas, né? Em biologia. E depois eu me especializei na área de imunologia, que é a área que eu atuo atualmente. Como a senhora começou a pesquisa sobre a AIDS? Na verdade, a AIDS também pertence à minha área, que é a imunologia. Eu passei a pesquisar mais profundamente quando eu estava lendo livros de literatura científica e então percebi várias contrariedades envolvendo áreas da biologia, áreas médicas propriamente ditas, coisas seguras e lógicas que estavam sendo usadas há quase 100 anos, estava entrando em choque com o material que eu estava lendo. No começo eu fiquei um pouco perplexa porque vários cientistas de renomes estavam nesse livro. E então eu li muitas coisas, busquei dados e mais dados, fiz muitas pesquisas em laboratórios. E então descobri coisas sérias, graves, sobre a tese AIDS-HIV, a começar pelos graves erros de diagnósticos. A senhora poderia falar um pouco sobre o teste ELISA e o Western blot? Sim, os testes apresentam falhas graves no que diz respeito à precisão e confiabilidade. O teste ELISA e o Western blot, eles trabalham com os mesmos antígenos. Quando se faz o teste no ELISA, logo após o resultado, pede-se uma confirmação da infecção no Western blot. O que significa, troca-se o 6 pelo meia dúzia. Os testes não são específicos para HIV. O que reage com esses antígenos do teste se não é o HIV? O que eu quis dizer é que se você não tem um teste específico para uma determinada doença, então você não tem dados precisos. Logo, os testes não existem. Todos os resultados têm que ser considerados como falsos positivos. Inclusive, se o soro do paciente não for diluído em 400 vezes, todos os resultados dá positivo, respondendo a sua pergunta. Os testes reagem com anticorpos de vírus. Se você não tem um teste específico para HIV, então ele pode reagir com vírus, bactérias, fungos e até proteínas. Você pega o sangue do paciente, põe no kit teste e aí algo reage. Como no sangue possui uma quantidade enorme de anticorpos, eu pergunto, o que está reagindo com o quê? O fato é que se o vírus do HIV ele existe, ele nunca foi isolado. O teste ELISA, ele é tão fraco que sozinho ele não prova nada. Após o resultado, é preciso fazer outros testes, que são também falhos. Os testes que utilizam a reação de anticorpos de vírus, eles são falhos, porque anticorpos de vírus reagem com outros vírus, né? O que nós chamamos de reação cruzada. Os testes só seriam perfeitos se, no caso, no sangue do paciente, fosse encontrado apenas o anticorpos do HIV, que não é o caso. Os testes de HIV podem reagir com vacinas e infecção passada e presente? Quando você usa um teste que procura anticorpos, significa que todas as vacinas, todas as infecções passadas e presentes, causadas por vírus, bactérias, fungos, proteínas desconhecidas, pessoas que fizeram transfusão de sangue, pessoas que usaram muito tempo drogas, tomaram muito antibiótico, gripes virais, resfriados comuns, todas as pessoas que fizerem o teste nessas condições
corre um grande risco de dar positivo. O que eu gostaria de estar ressaltando é que, o teste ELISA, feito em 19 laboratórios, deu 19 resultados diferentes. Um paciente ser soro positivo aqui no Brasil, na Europa, com o teste ELISA pode ser negativo e nos Estados Unidos dá um outro resultado. Tem muita gente tomando remédio sem necessidade? Sim. O teste ELISA não é confiável? Totalmente não confiável. A senhora poderia falar um pouco sobre o tratamento da AIDS à base de drogas? O problema é que não há prova que o vírus exista, ou que cause esse monte de doenças que se atribuem ao vírus da AIDS ou HIV, né? O problema é que os remédios encontrados até agora não serviram nem para retardar e nem para curar a doença. Ao contrário do que muita gente pensa, os efeitos dessas drogas só tende a piorar o estado do paciente, né? Pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que quando o paciente tem a pausa assistida, que é quando o médico tira os medicamentos do paciente, essas drogas, né, o estado de saúde dele melhora significativamente, o que dispensa qualquer comentário. Muito obrigado, doutora Ruth, pela colaboração da senhora. Obrigada a você.